Conta um conto apresenta especial do carnaval, o desfile fúnebre, de Michael Guedes. Narração: Marcelo Fávaro. A terra das covas movimenta-se, abrindo passagem para que os pútridos defuntos retornem à superfície depois de anos e anos de sono lúgubre. A população de Franco da Rocha, cidade marcada por inúmeros mistérios, foi avisada sobre uma maldição carnavalesca. Jamais festejar o carnaval durante a noite de quarta-feira de cinzas. O problema é que, de geração em geração, a tal lenda foi ficando esquecida. E cá estamos nós. Nesse relato onde a mais fúnebre das festas aconteceu, no centro da cidade. 3 escolas de samba se preparam para começar o desfile, enquanto que, no cemitério não muito longe dali, defuntos macabros se aprontam para a mais nefasta folia. Ninguém poderia imaginar que uma linda noite fresca, de céu tão límpido e repleto de estrelas, reservava um acontecimento tão medonho, tão amedrontador, que faria o mundo virar pelo avesso, trazendo o inferno e seus demônios às ruas para participarem do primeiro dia de Quaresma. Folia na cidade, show de horrores no cemitério. Entre as lápides, todo tipo de defunto zanzava. Os que foram enterrados recentemente com seus corpos inchados, e os veteranos esqueléticos enterrados há muito tempo. Uma multidão de carne podre ambulante preparava seus caixões para o terrível desfile fúnebre. Na cidade, a primeira escola de samba começa a desfilar. O povo vibra, dança e canta. O desfile em Franco da Rocha não era nada comparado aos demais sambódromos, mas a extensa rua de terra, onde os carros alegóricos percorriam, suficiente para entreter a população daquela cidadezinha. O problema é que, depois do imenso matagal, há um cemitério. Eu já disse, o lugar onde todos acreditavam que os cadáveres infames jaziam no sono perpétuo. Mas não naquela noite. Já passava da meia-noite e a última escola de samba de Franco da Rocha, a mais popular de todas, começava a desfilar. E como sempre, encerrando com o melhor show. Do lugar mais alto da arquibancada, um velho, bem velhinho, ébrio, se incomodava com o que os seus olhos enxergavam depois do matagal. Mas o que é isso? O que não é possível? Vultos negros dos pinheirais dançantes, uma alucinação causada pelo excesso de bebida. O velho pôde enxergar também no horizonte algo alado, escuro, sobrevoando lentamente os pinheirais, vindo ao encontro do último desfile que ocorria. Mas o que é isso? Meu Deus! Será que eu bebi demais? Cada vez mais próximo, o objeto obscuro começava a se identificar aos olhos do bêbado, que bruscamente se levantou, apontando o dedo para o matagal,
gritando e chamando a atenção de todos que desviaram o olhar para os tenebrosos pinheirais. É maldição! É maldição! Eles avisaram! Ninguém tinha dúvida do que era o objeto que sobrevoava os pinheirais. Um caixão. O quê? Sim, um caixão mofado, encardido de terra, com as alças de metal enferrujadas nas laterais. Eu poderia dizer que as pessoas mais inteligentes tiveram sorte e correram para longe daquele lugar. Mas ainda assim, o caixão pousou na estrada de terra. Os que correram para a penumbra ao fim daquela estrada tiveram um embate com os outros caixões. Dezenas de caixões sobrevoavam os céus de Franco da Rocha. Imagine a cena. Deixe sua criatividade ganhar asas, como os caixões que desciam podres no meio da estrada, enquanto as pessoas gritavam e corriam e choravam e não havia escapatória porque o pavor assumiu o lugar da animação no rosto de cada um, o arrependimento por não crerem numa lenda tão antiga, desrespeitando-a e praticando a folia justamente no dia proibido. E agora, a única coisa que podiam fazer era observar os caixões, sim, cuspindo suas tampas para cima. Puff, 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 liberando a saída dos defuntos que ali dentro estavam. Olha, eu posso falar que, em média, uns 30 caixões cercavam os festejos. Ao saírem de seus leitos funerários, os falecidos disseminaram velas. Velas acesas, sim, por toda parte, deixando a atmosfera daquela estrada de terra cada vez mais macabra. O cenário era extremamente nefasto, com caixões e defuntos à luz de velas, cada um segurando sua velinha, andando, saindo da tumba. Urnas macabras cortando os céus e um terrível aroma funesto, soprado pelos fortes ventos que vinham dos pinheirais. Além dos gritos de desespero dos que estavam na folia, alguns dos defuntos rosnavam em agonia, emitindo sons de suas bocas decrépitas, causando um enorme arrepio a cada vez que abriam suas malditas bocas. O som era indescritível, mas se pudermos imaginar o mais semelhante, você já imaginou como seria o som do inferno? Hã? A chegada desses seres malditos tinha um propósito muito maior do que apenas assustar os que desrespeitaram a lenda. O objetivo principal era fazer uma... como se diz? Ah, sim, uma coleta. Uma coleta fúnebre. Então, mesmo estando podres e aparentemente pesados, os defuntos iniciaram o ataque. Até que com agilidade, capturando o máximo de pessoas possíveis, colocando-as dentro de seus próprios caixões. Metade das pessoas que estavam na folia foram encaixotadas. O restante, enquanto lutavam por suas vidas, ouviam as batidas vindas de dentro dos caixões lacrados, daqueles que ainda permaneciam vivos lá dentro. Um grupo de pessoas quase teve sua chance de escapar, pois eram jovens, tinham fôlego suficiente para correr para bem longe dali, mas não bastasse o horror ao qual eles se achavam, mais à frente,
um novo caixão surgiu do matagal, atravessando o caminho dos mais jovens que corriam ensandecidos e, brutalmente, esse pedaço de madeira se chocou com um velho poste, espalhando pedaços mofados, liberando enormes ratos negros que estavam no interior daquele caixote mórbido. Não eram ratos comuns. Seus olhos eram cobertos de chamas e faíscas eram cuspidas de suas bocas, iluminando em pequenos clarões a escuridão daquela estrada. A enxurrada de ratos avançou em direção aos jovens, dilacerando-os em questão de segundos, com seus malditos dentes trituradores e velozes. A coleta fúnebre estava concluída. Dezenas de pessoas estavam encaixotadas. Afortunados são os que morreram subitamente de tanto desespero, porque os que permaneceram vivos dentro dos caixões nem imaginavam que algo maligno os aguardava. Aliás, imaginavam, sim. Estavam dentro de um caixão, mas nem suspeitavam a dimensão do algo que é mal em suas vidas, pousando, ofertando suas asas negras. A madrugada tornou-se silenciosa, de repente, e lúgubre. Os defuntos se ajeitaram em duplas, cada um de um dos lados do caixão, e em sincronia levantaram todos eles, agarrando as alças laterais de metal. A procissão fúnebre se iniciava. Os caixões, juntamente com os defuntos, começaram a levitar, subindo aos céus, enfileirados e sem nenhuma pressa. Além das pancadas de desespero que vinham dos que estavam vivos dentro daquelas urnas e dos ruídos cruéis do vento, um novo som surgiu vindo da boca dos defuntos. Eles cantavam uma sinfonia profana, conduzida apenas por gemidos, uma verdadeira orquestra fúnebre, pútrida. E assim eles vagavam rente aos pinheirais, carregando seus caixões, agora cheios, em direção ao cemitério. E este foi o maior espetáculo daquela noite. Jamais um outro carro alegórico poderia proporcionar tal atração. Da folia para as covas e da cova para o inferno. Esse foi o desfecho carnavalesco para alguns dos moradores de Franco da Rocha. Michael Guedes, para a Central Carnavalesca do canal Conta um Conto.